Bom, a Câmara deve votar hoje a Lei Paulo Gustavo, que pode liberar quase 4 bilhões de reais para socorrer a cultura, um dos setores mais afetados pela pandemia aqui no país. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com o secretário especial da Cultura, Mário Frias. Tudo bem, secretário? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia a todos que nos assistem aqui na Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Secretário, inclusive ontem numa live, o senhor fez uma declaração e a gente vai acompanhar aqui no Jornal da Manhã. Vamos ouvir. Eu peguei o telefone, liguei para alguns amigos em comum, né? E cheguei numa amiga muito próxima do Paulo Gustavo, né? Uma até que logo depois do falecimento dele fez campanha, chorou, xingou o presidente, né? Fez aquele papelão ridículo de quem... para o público faz uma coisa e na vida real faz outra, que é muito hábito de artista, né? Isso ninguém pode dizer que eu não conheço, né? Conheço bastante. Mas aí seu pai me fez ligar para ele, liguei, falei com essa amiga, praticamente uma irmã de família, né? Pelo menos é isso que ela mostra por aí. E eu falei com ela durante mais de 1 hora no telefone, foi um telefonema bastante emocionado, né? A gente estava ali bem consternado de estar naquela situação do Paulo e tal. E lá pelas tantas no telefonema, né, ela já chorando, né, ela me falou, olha, o problema do Paulo já não é Covid há muito tempo. Veja bem o que eu estou falando. O problema do Paulo já não é Covid há muito tempo. Então, nesse telefonema que eu nunca abri para a imprensa, nunca abri para ninguém, eu estou falando aqui agora, ela diz com todas as letras que o caso um pouco antes do falecimento dele, ela assumiu no telefone que já não era Covid. Então ela me contou que ele estava já num processo muito debilitado, ele estava respirando por aparelho, a situação dele era muito grave. Palavras dela, já não é Covid há muito tempo. Bom, secretário, essa declaração do senhor que foi dada ontem provocou muita polêmica nas redes sociais, principalmente, o senhor foi muito criticado e eu já pergunto para o senhor, havia necessidade de abrir esse caso nesse momento? Olha, a questão toda é que criou-se um fantasma em torno do que vai se tornar a Lei Paulo Gustavo. E como se fosse uma lei para criar uma revanche sobre um governo. E o que eu quis falar ali, numa live, foi que o presidente ficou extremamente sensibilizado com a situação do ator no momento, me procurou para que eu fizesse contato com a família, e foi isso que eu fiz. Fiz contato com a família e a notícia que eu tive dessa amiga muito próxima dele foi que o problema já não estava mais no Covid já há algum tempo, já era um problema generalizado no organismo dele. Qual é o problema de eu falar isso? Muito bem, secretário. Então vamos falar sobre a Lei Paulo Gustavo. O governo federal é contrário a essa lei. Todo esse dinheiro, quase 4 bi, pelo que a gente viu, já era um dinheiro que vem do Fundo Nacional de Cultura, ou seja, já existe. Eu gostaria de perguntar para o senhor, era um dinheiro represado? E se essa lei for de fato aprovada, como que será destinado este recurso? Esse recurso de mais ou menos 3,8 bi, ele está contingenciado em função de tudo que o Brasil está passando, né? É um momento de todos fazerem seus sacrifícios, né? Na cultura não foi diferente. Agora, esse dinheiro, ele é do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual. Sem esse recurso, o governo federal vai ficar impedido de construir qualquer tipo de política pública. Se a gente já tinha problemas, assim, pesados em relação à Lei Rouanet, né, que é de onde vem esse recurso também, da renúncia fiscal. Parte desse dinheiro é de renúncia fiscal. Se a gente tinha sérios problemas de corrupção na Lei Rouanet, administrada pelo governo federal, você pode imaginar o que vai ser quando o governo federal se tornar um caixa eletrônico compulsório. A gente vai pegar o Fundo Nacional de Cultura e o Fundo Setorial do Audiovisual e vai entregar para governadores decidirem o que fazer com esses recursos. Vai ser o covidão da cultura. Secretário, agora as perguntas dos nossos comentaristas. Diogo Schelp. Secretário, o senhor estava originalmente previsto para viajar junto com o presidente da República para a Rússia. No entanto, o senhor acabou não participando dessa viagem. Isso se deve, o senhor foi cortado da comitiva por causa daquela viagem para Nova York, que agora está sendo investigada pelo TCU, que teve um gasto bastante alto com diárias e não tinha uma agenda propriamente ligada ao seu trabalho na secretaria? Cara, eu trabalhei em novela há muito tempo, né? Vocês trabalham em umas novelas aí que eu tenho que rir aqui dentro, né? Mas vamos lá.
A viagem para Nova York foi uma viagem de um custo de R$39 mil, né? Está todo mundo sabendo disso. Foram 2 pessoas que viajaram, uma comitiva de 2 pessoas que dormiram no mesmo quarto, né? Justamente para economizar. Não pegamos táxi, andamos a pé por Nova York inteira. Nós fizemos 4 reuniões importantíssimas, né? 2 delas com empresas de sucesso da Broadway, para trazer oportunidades para a formação de novos musicais, para principalmente conversar com a indústria, dizer que o Brasil mudou, né? Que a gente quer fazer, em todo projeto financiado, a gente quer a contrapartida de formação, como eu falei, formação de bailarinos, cantores, porque são especialistas no mercado de musical. Em relação à viagem da Rússia, o que acontece é o seguinte: a gente tinha essa viagem marcada há mais ou menos 6 meses, que a gente vem trabalhando com as embaixadas. Isso não é uma coisa que se decide de uma hora para outra, né? Então, a gente tinha 2 tratados de cooperação internacional para assinar com a Rússia e com a Hungria, e na Polônia a gente faria a inauguração do busto de Rui Barbosa. 3 compromissos muito importantes que nada tem a ver com essa viagem de Nova York, eles já estavam na agenda. O presidente da República achou por bem, né, como chefe do executivo, meu chefe, achou por bem que ninguém mais fosse, porque tem uma questão do Covid. Se qualquer pessoa de nós tivesse chegado lá com Covid, toda a agenda ia ser cancelada. Então, é uma determinação do presidente e ordem do chefe, a gente não discute, a gente cumpre. Cristina Grêmio. Secretário, eu queria aproveitar essa questão que o Diogo trouxe aí dos 39 mil gastos numa viagem para Nova York, porque ela foi usada, a novela, né, que foi criada, ela foi usada para comparar com o cachê de 3 mil que a nova Lei Rouanet prevê para artistas, especialmente em início de carreira. E muita gente colocando que esse cachê é um cachê mensal, parece que na Lei Rouanet é diário. Eu queria que o senhor esclarecesse isso para a gente tentar desfazer uma confusão que foi feita aí e uma comparação que não cabia. Ô Cris, eu estou acostumado, né? Porque vocês estão aí hoje, mas eu estava aí também. Então eu conheço esse universo de TV, de notícia, de jornalismo, como poucas pessoas que vocês vão encontrar hoje. São 25 anos fazendo isso aí, né? Então a novela é essa. Primeiro, as pessoas estão falando apenas dessa modificação. Ninguém está falando de uma modificação importante, por exemplo, que obriga a cada 1 milhão investido num projeto grande, que 10% seja revertido para um projeto que nunca recebeu recurso de lei, né? Outra coisa, esses 3 mil reais aí de cachê, eles tinham o objetivo de tirar o teto máximo, que era de 48 mil reais de cachê, né? Então ninguém fala do teto, que era 48 e passou para 3. E tem mais uma informação que também fica aquém, que ninguém fala, que 3 mil reais é por apresentação. Então faça uma soma aí, uma peça de teatro pode ficar de quinta a domingo no teatro, 4 finais de semana por mês. Qual é o problema disso? O que a gente não queria é que tivesse na lei obrigatoriedade de pagar o teto de 48 mil reais. Vocês acham que é pouco dinheiro, 48 mil reais? Ou 3 mil reais por apresentação é pouco? Façam a soma. Então, assim, há um modus operandi para desqualificar esse governo que eu nunca vi. Vontade de perguntar para vocês aonde estava todo mundo nos últimos 30 anos. Vocês estão comparando uma viagem internacional nossa para fazer 4 dias de agenda em Nova York, uma viagem de 2 pessoas num grupo de ministros, né, de secretários. Esses custos que vocês estão fazendo graça, piada, Estadão, Foice de São Paulo, todas essas porcarias de imprensa fazendo isso, vocês acham que vocês estão contribuindo para o Brasil? Vocês estão satisfeitos com a roubalheira dos últimos anos? Eu não consigo entender isso. Agora, está explicado. É uma lei, a instrução normativa foi feita para melhorar, para dar condição de descentralizar recursos, de uma política pública que nos últimos 30 anos gastou 48 bilhões de reais sem dar a menor satisfação para a sociedade. Então, eu não sei o que as pessoas estão reclamando. Parecem crianças no jardim de infância reclamando do prato de arroz e feijão que tem que comer. O nosso tempo é curto. O Ricardo Salles faz a última pergunta. Salles. Mário, quais são as coisas mais absurdas que você encontrou aí na Secretaria de Cultura e que você está combatendo com essa política de austeridade? Meu irmão, você estava no mesmo prédio que eu, né? Nós sabemos o apelido do prédio, não vamos falar aqui, né? Senão já vamos encher o saco também se eu falar.
Mas o aparelhamento é muito pesado, né? A Secretaria de Cultura, junto com as vinculadas, né, que o presidente devolveu para a nossa responsabilidade com o decreto, são quase 5 mil pessoas, né? E é impossível você mudar isso de uma hora para outra. O que a gente vem fazendo, e a meu ver muito bem feito, não vou aqui ficar fazendo média não, a gente trouxe de volta essas vinculadas. Então hoje eu tenho uma relação muito importante com o Alex Braga da Ancine. Então a Ancine hoje não deve mais. Acabamos de injetar 650 milhões de reais no mercado de editais. Dinheiro que vem do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, se você tirar ele para fazer a Lei Paulo Gustavo, você vai acabar com o mercado de cinema, por exemplo. Então, você tem na Funarte hoje o presidente Tamoio, que também é uma pessoa que eu coloquei lá. A Funarte tinha diversos problemas. Hoje a Funarte criou o Respeitável Circo, que vai permitir que os circenses possam frequentar a escola em qualquer lugar do país que estejam, né? Vão poder frequentar o SUS em qualquer cidade que estejam, pois o circo é de natureza mambembe. A gente tem as alterações todas feitas na Lei Rouanet, muito bem feitas pela Secretaria de Fomento, com André Pociúncula. Nós temos as mudanças que vão ser agora apontadas no ECAD, que é uma reclamação dos artistas pequenos que nunca conseguiram receber ECAD. Assim, basicamente, Ricardo, é uma luta diária, muito pesada em cima da gente. Ok, secretário. Mas a gente tem a fé de que está moralizando, de que está fazendo os mecanismos finalmente serem mais democráticos e não ficarem só para os amigos do rei. 78% dos recursos, gente, desses últimos anos, ficava para 10% de empresas. Aonde isso é política pública? Isso tem que mudar. E é o que a gente está fazendo. Tem edital nosso agora lançando o meu primeiro filme, tem edital para o Bicentenário, tem edital para produções fora do eixo Rio-São Paulo. É burocrático, é uma batalha que vai durar aí pelo menos mais de 10, 15 anos, se a gente quiser mudar o Brasil. Se não, devolve para os bandidos, pô. Ok, secretário especial da Cultura, Mário Frias. Muito obrigado pela atenção. Com os ouvintes espectadores aqui da Jovem Pan, bom trabalho. Até a próxima. Obrigado, gente. Bom dia. Valeu, Ricardo.